Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. Não posso deixar de falar, né, do meu mais recente lançamento, O Mundo Gira até Ficar Giraia. O sétimo livro, esse de poemas, eu ia falar eróticos, não é? Não. De poemas satíricos, publicado pela editora Urutau. Então, esse aqui, gente, esse é o meu exemplar, é o que vai ficar comigo, né? O autor sempre fica com um exemplar da sua obra, creio eu que todos fazem isso. Esse vai ficar comigo. Faltam 12 exemplares, 12 últimos exemplares aqui para comprar das minhas mãos, né? Dessa obra. O Mundo Gira até Ficar Giraia. Comigo são 12, depois somente com a editora. A novidade que eu tenho é que o lançamento presencial vai acontecer em setembro, né? Parece ter uma data marcada, mas prefiro confirmar primeiro, né? Setembro, na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, em São Paulo. Então está confirmado que o lançamento presencial do Mundo Gira até Ficar Giraia será na Casa das Rosas. Muito obrigado a todos, né? E a todas que têm apoiado mais este lançamento. Muito obrigado, gente. E seguindo o tema aqui da, das minhas coleções, né? Que é uma forma de mostrar sem fazer uma bookshelf tour, né? Que se tornaria um vídeo muito longo, de 1 hora de duração, para mostrar todos os seus livros, centenas de livros, né? Então eu preferi dividir por coleções. Então hoje eu trago a coleção negra de romances policiais publicados pela editora Record, ou Record. Então eu tenho alguns exemplares aqui, né? Creio que eu coloquei todos aqui. Todos. Então são romances policiais, né? Preciso voltar a ler romances policiais. Estava olhando essa série, eu quase não li nenhum. Então, vou mostrar apenas, porque são uma pilha considerável. Então, tem que só mostrar, né? Então, vamos começar aqui com o autor que eu tenho mais livros dessa série, que é o James Ellroy. O James Ellroy, todos eles, praticamente todos eles, né? Boa parte deles são autores norte-americanos, né? Então, James Ellroy, falecido há pouco tempo, né? Tem até uma entrevista dele no Jô Soares, de um lançamento que ele fez aqui no Brasil, né? E ele elogiou a edição brasileira, falou que é bem bacana. E tem uma entrevista dele no Jô Soares, tem no YouTube disponível. Então, entrevista com esse autor. Ele é conhecido por Los Angeles Cidade Proibida, que infelizmente esse livro eu não tenho, assisti o filme, mas eu não tenho. E A Dália Negra, que também virou um filme que todo mundo fala mal, que é o James Ellroy, A Dália Negra, né? Dália Negra. Então aqui, esse é o padrão dessa coleção, né? Coleção negra, você tem uma ilustração, e aqui fala que autor de Los Angeles, Cidade Proibida e tabloide americano, né? E aí na orelha você tem sobre a obra, né? E você tem uma lista de livros lançados na coleção até então. Né? Ó, paguei R$19,90 nesse livro, hein? Aonde? Não diz aonde. Mas livro com desconto, Dália Negra, de R$44,90 por R$19,90. É uma edição de 2000, né? É a segunda edição, traduzida por Cláudia Santana Martins, Dália Negra. Também do James Ellroy, Jazz Branco, um dos maiores escritores americanos de nossa época. Aqui o Jazz Branco.
e no Dália Negra diz uma obra-prima, People, revista, né? E aqui é o Los Angeles Times. Tradução do Jazz Branco é do Alves Calado, também uma edição de 2000. Jazz Branco. É um romance? É um romance. E aí tem um livro aqui de contos dele, creio que é um livro de contos. Por Causa da Noite. Deixa eu ver. Tradução de Alves Calado. Não, é um romance também. Por Causa da Noite. James Elroy. Ele tem uma vida bem complicada, teve, né? A mãe dele foi assassinada, né? Foi assassinada de forma horrorosa, né? Parece que foi degolada e tal. E ele ficou transtornado, assim. E, e ele se envolveu com álcool, drogas, assalto, né? Invadia casas e tal, né? Depois ele descobriu a literatura, foi o que salvou ele, né? E escrevia, ele disse na entrevista, escrevia 18 horas por dia, também para escrever um calhamaço desse, né? Aí tem aqui o Sangue Errante, era esse livro que ele estava lançando no Brasil, quando ele foi entrevistado pelo Jô Soares, calhamaço aqui, ó. Sangue Errante, coleção negra, aqui tem um padrão diferente, ó, né? Um padrão diferente, acho que é uma outra fase da coleção. Sangue Errante, né? Uma obra-prima, The Independent. É de quando que é? 2011 essa edição. Tradução de Ivanir Alves Calado. Sangue Errante. E o outro calhamaço aqui eu já mostrei no canal, comprei na Bienal, no vídeo, quem não viu o vídeo que eu falo dos livros que eu adquiri na Bienal. Todos paguei R$10, inclusive esse. 6 mil em espécie. Elroy é um dos escritores policiais mais admirados e influentes. The Times. 6 mil em espécie. Do James Elroy. E agora outro autor que eu pretendo fazer a coleção dele também, hein? Eu já tenho 2 livros por outra editora, que é a editora Suma. Né? Eu não vou me lembrar o nome dos livros. O Mirante, outro não me recordo, da editora Suma. Pedi um no Scooby, que está para chegar. E falar em Scooby, esse aqui chegou para mim do Scooby, né? Troca no Scooby. Michael Connelly, Morte Proibida, uma aventura do detetive Harry Bosch. Morte Proibida. E aqui diz: Michael Connelly é o mais talentoso dos autores de literatura policial, The New Yorker. Tradução de Haroldo Neto, edição de 2007. Esse aqui eu peguei no Scooby, né? E o outro que eu já tinha dele, O Poeta, com introdução de Stephen King. Connelly pisa no acelerador e se recusa a frear. Los Angeles Times. A capa é bem bonita. Ó. O Poeta. Tem um cara lá morto dentro do carro. Michael Connelly. E esse autor aqui eu nunca tinha escutado falar dele, né? Mas daí eu comecei a pesquisar e achei que valeu a pena buscar coisas dele. Eu tinha esse primeiro, que é o Philip Kerr. Acho que é britânico ele. Vive em Londres. Um do outro. Bernie Gunther é um detetive na melhor tradição de Sam Spade, do Dashiell Hammett, e Philip Marlowe, do Raymond Chandler, The Washington Post. Um do outro. Philip Kerr. E ele tem uma trilogia, que por enquanto eu tenho 2 livros, né? Eu não tenho o primeiro volume, eu tenho o segundo, que é o Assassino Branco, para mim veio também pelo Scooby. Troca no Scooby, Assassino Branco, segundo volume da trilogia Berlim Noir. Então a história se passa em Berlim, na Alemanha, né? Uma aventura do detetive Bernie Gunther. Segundo volume da trilogia Berlim Noir, Assassino Branco.
E aí tem um dizer aqui, uma chamada, um escritor brilhante e inovador, Salman Rushdie, escritor indiano, né, naturalizado britânico, que escreveu Salman Rushdie, Os Versos Satânicos, né? Então, o Assassino Branco é o segundo volume. E o terceiro é o Requiem Alemão, do mesmo dizer do Salman Rushdie. Terceiro volume da trilogia Berlim Noir, Requiem Alemão, Philip Kerr. Então falta para mim. Qual falta para mim? Qual que falta para mim para completar? Eu achei aqui. Falta um livro intitulado Violetas de Março, que é o primeiro volume da trilogia do Philip Kerr, do Berlim Noir, né? Está aqui escrito aqui no um do outro. Esse é um livro isolado, não faz parte da trilogia. E agora de livros de autores isolados, assim, é um livro de cada autor, né? Essa aqui é a única autora que eu tenho da coleção, uma pena, né? Escritora, mulher, né? Uma autora que eu gosto demais. Já li 2 livros dela, inclusive tem resenha aqui no canal sobre um livro dela, que é Descanse em Paz, que ela fala sobre os últimos dias de vários escritores americanos, né? Edgar Allan Poe, Henry James, Ernest Hemingway, tem aqui no canal. Joyce Carol Oates, A Fêmea da Espécie, livro de contos policiais da Joyce Carol Oates, que é uma autora americana ainda viva, com 83 anos, se não me engano. E aqui diz o seguinte: Joyce Carol Oates tem uma prosa marcantemente direta e simples. Em tudo que toca, ela injeta as características de seu estilo, que é nervoso, veloz, febril e quente feito ferro em brasa. Verdade. Joyce Carol Oates. Eu li um romance também, Levo Você Até Lá. Fantástico. Sobre racismo e tal. Se passa numa universidade. Fantástico. Joyce Carol Oates, A Fêmea da Espécie. Aí tem aqui do James Lee Burke, Ferrovia do Crepúsculo. Olha essa capa. As coisas do Van Gogh, né? Se não for do Van Gogh. Também peguei pelo... esqueci de falar a tradução, né, gente? Vamos lá. Tradução aqui da Joyce Carol Oates, A Fêmea da Espécie. Tradução Paulo Reis. Edição de 2008. E aqui, Ferrovia do Crepúsculo, tradução Leonardo Nahum, 2003 a edição, né? A capa, Mozart Couto. Demais a capa, fantástico. Ferrovia do Crepúsculo. Ele é autor de Negro e Amargo Blues, já gostei do título. Perversão na Cidade do Jazz, Blues, Jazz. E vencedor do prêmio Edgar Allan Poe. Ferrovia do Crepúsculo. James Lee Burke. Aí tem do Don Winslow. É um autor que eu também tenho um livro dele, mas não é da coleção. Que eu não vou lembrar o nome. Acho que é Reviravolta, não tenho certeza. Eu não tenho certeza o nome do livro. Don Winslow, A Lei do Cão. Bem bacana. Ó. É uma mulher segurando uma criança. Logo no início, ela é alvejada pelas costas e cai sobre a criança. Então, acho que ela salva a criança com o próprio corpo. Bem forte a cena. É um calhamação. A Lei do Cão. Parece que passa no México. Don Winslow. Do Peter Robinson, autor de Perto de Casa. Pedaço do Meu Coração. Confio neste autor. Somente com escritores assim posso fazer uma turnê de 18 meses. Pat Townshend, do The Who. Que estranho. Aqui, ó. Peter Robinson. Pedaço do Meu Coração. Tá aqui.
Que título, né? Peace of my heart. Paz do meu coração, eu creio que seria, né? Peace of my heart. Tem aquela canção que a Janis Joplin canta, né? Tradução aqui é do Alexandre Raposo, edição de 2008. E aí tem aqui dois livros da série Coleção Negra, mas que é considerado aqui noir europeu. Então tem A Hora da Morte, do Petro Marcaris. Aí tem a noir europeu. Existe a Marsella, de Jean-Claude Izzo, existe o Meu Montalbano e existe a Grécia, de Marcaris. Andrea Camilleri, autor de A Forma da Água. É espanhol, se eu não me engano. Não, Andrea Camilleri, acho que ele é italiano. E esse Petros Marcaris, Istambul, né? Istambul? Istambul o quê? Turquia? Turquia, né? Acho que é turco. Istambul, capital da Turquia. Nossa, tem umas listas aqui. Bem bacana, né? Legal. Então, todos os livros têm um padrão. Cada capítulo abre com uma ilustraçãozinha. Né? Isso é padrão da coleção, né? Coleção Negra Noir Europeu. E aqui o Camilleri, né? Andrea Camilleri falou sobre o livro aqui do Petros Marcaris, A Hora da Morte, né? Fez uma comparação com Montalbano, que é o detetive dele. E aqui tem um livro do Andrea Camilleri, Guinada na Vida, mais uma aventura de Salvo Montalbano, série especial noir europeu. Essa capa é demais, né? Olha, parece que está tirando um corpo de dentro da água, né? Não sei se é do rio. Fantástica a ilustração. Protagonizados pelo impagável comissário Montalbano, os livros de Camilleri são ágeis e engraçados e se tornaram um fenômeno de vendas. Revista Veja. Né? A capa é do Lourenço Mutarelli. Rapaz, paguei R$ 6 nesse livro. Aí, ó, capa do Lourenço Mutarelli. Coleção Negra. Bem legal, ó. Ilustraçãozinha aqui, capítulo. Deve se passar no rio mesmo, no mar, sei lá. Tem muitos desenhos de animais marinhos. Aqui é um povo. Bem bacana. A tradução aqui do Guinada na Vida é de Joana Angélica Dávila Melo, edição de 2005. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos pelo apoio também, né? E até a próxima. O mundo gira até ficar giraia. O mundo gira até ficar giraia. O mundo gira até ficar giraia. O mundo gira para ficar giraia.